Birds of the same feather, they fly together. Pássaros com as mesmas penas voam juntos. Porquê é que pagámos? A sua questão é perfeitamente correta. A primeira questão é saber se pretende ou não responder a algumas questões sobre estes factos. Devo dizer que estou profundamente chocado, profundissimamente chocado, com tudo isto. Eu devo dizer que nunca vi tanta mentira junta e peço desculpa por o estar a afirmar. Ainda bem que fez a referência no fim que não é a posição definitiva do Ministério Público sobre este assunto, porque eu acredito estar em condições de reverter a totalidade destas acusações que estão aqui implícitas. Portanto, não lhe vou pedir tempo. Não sei se os advogados se me querem aconselhar de alguma coisa mais. O que eu ia pedir era um copinho de água, porque de facto este choque que eu sofri merece. Sr. Doutor, retomando do ponto em que estávamos, a questão era de saber sobre estes factos, que teve a oportunidade agora até de ler e consultar, se pretende prestar alguns esclarecimentos sobre os mesmos. Posso ter cometido erros de julgamento, mas não erros de princípios. Não são verdadeiras as afirmações de qualquer tipo de relação, de influência, no primeiro-ministro da altura, o engenheiro José Sócrates, em relação a qualquer operação que fosse. Nunca falei com o José Sócrates sobre a história da PT sequer, e muito menos procurar entregar valores a um primeiro-ministro. Portanto, subornos, direta ou indiretamente por qualquer outra forma. Também gostava de referir que ilícitos praticados em relação a administradores da PT, por mim ou pelo grupo, não foram cometidos. Gostava também de recordar que foi o BES que financiou a PT para a aquisição da licença da Vivo. A Telefónica tinha comprado a rede fixa de São Paulo. A rede celular da Vivo foi vendida no Rio de Janeiro. E é muito fácil de verificarem esse aspecto, porque julgo que era o engenheiro Guterres que era primeiro-ministro. Telefona e diz-me: Ricardo, o valor da licença está a subir exponencialmente e não sabemos se podemos ir a certos valores. E eu apoiei-o naquilo que fosse a decisão que ele tomasse, que a administração da PT, que estava no Rio de Janeiro, tomasse. O BES fará tudo para poder estar ao vosso lado na aquisição da Vivo. A administração da PT contra a OPA não foi uma coisa que o Sr. Doutor tivesse, digamos assim, também apoiado de alguma forma? Hoje em dia, não sei se consigo convencer as pessoas da bondade do meu comportamento. Eu tinha tido a oportunidade de vender o controle do BES quando o Santander comprou o grupo de António Champalimau. E eu disse que não. Não podíamos vender o controle e uma instituição a outro banco espanhol, principalmente. O nosso princípio era de defesa dos centros de decisão em Portugal e não era com objetivos maquiavélicos de retirar daí benefícios significativos. E, portanto, com certeza que estava contra a OPA. E estava contra a OPA porquê? Por uma razão muito simples. É que nós sabíamos que a Telefónica ia comprar a Vivo. Nunca falei com o José Sócrates a pedir o que quer que fosse. Aliás, eu julgo que houve no início, até nas notícias de 2006, José Sócrates fez uma dissertação pública de satisfação que a OPA mostrava confiança na economia do país. Vamos então, e já que era seu desejo, reconstruir esse relacionamento com o Sr. Hélder Batalha. Tinha prometido ou não ao Sr. Hélder Batalha qualquer tipo de pagamento, qualquer tipo de compensação pelo trabalho, pelo sucesso da ESCOM? O Hélder Battaglia foi contratado pelo meu primo António Espírito Santo. E para fazer a longa história curta, eu vou-lhe dizer que houve dois grandes culpados da catástrofe do Grupo Espírito Santo em Angola. Um foi o Sr. Álvares Sobrinho e outro foi o Sr. Hélder Battaglia. Mas no início, o Hélder Battaglia era um homem genial. O desenvolvimento da atividade da ESCOM vem em velocidade acelerada e ele começa muito cedo a desenvolver relações internacionais com a bandeira Espírito Santo. Vai para a China, vai para a Rússia, vai para aqui, vai para acolá, e é de tal maneira bem sucedido que no final dos anos 90, eu não lhe sei precisar a data exata, os chineses já estavam a fazer acordos com Angola no sentido de comprar petróleo e financiar o Estado angolano. O prestígio do Hélder Battaglia em Angola subiu vertiginosamente. Ele era praticamente o one-man show. O acordo de chapéu com Hélder Battaglia foi mesmo feito nesta data de 2005? Foi. Com as boas relações que estava com o governo de Angola, o Hélder Battaglia diz-nos que vai obter licenças para blocos de petróleo. E então aparecem 6 blocos, salvo erro, 2 onshore em Angola e 4 offshore. Aquilo que eu vim a reconhecer depois é que nós só tivemos uma participação num bloco de petróleo com um grupo angolano. Foi a única coisa que eu depois acabei por detectar. Mas nós tivemos que pagar ao Hélder Battaglia montantes consideráveis para efeitos dessas concessões. Devo dizer-lhe que encontrei o Manuel Vicente em Portugal 1 ou 2 vezes, a quem eu me queixei e disse-lhe:
Tudo aquilo que nós já fizemos por Angola, e eu tenho agora esta informação, esta possibilidade dos blocos de petróleo dita pelo Heller Battaglia, e ele por 2 vezes garantiu-me: vocês vão ter concessões de petróleo em Angola, não tenha dúvida alguma. O Manuel Vicente, verbalmente, julgo até que uma vez foi num jantar oficial oferecido, não sei se foi ao Eduardo dos Santos, mas ele estava lá nesse jantar oficial. Tinha então 2 pessoas bem posicionadas, o Dr. Helder Battaglia e o Manuel Vicente, que estava na Sonangol na altura a garantir que o grupo iria ser beneficiário de licenças de exploração. Em função disso são montadas algumas dessas operações. Os pagamentos ao Heller Battaglia eram feitos com esta finalidade: a obtenção de direitos de concessão, posses de petróleo, etc. Agora, de repente, e eu devo-lhe dizer que descobri isso fundamentalmente depois do colapso, por trás das nossas costas estava a passar um filme de terror em que os recursos eram desviados para outras finalidades, que eu nunca na minha vida pensei que isso pudesse acontecer. Então porquê é que pagaram sem verificar se isso tinha ido avante ou não? Porquê é que pagámos? A sua questão é perfeitamente correta. É porque nós estávamos convencidos que as coisas estavam a acontecer. O acordo é feito pela tal Espírito Santo Enterprises, que o Sr. Doutor, não sei se admitirá ou não, mas que em princípio só libertaria fundos com a sua intervenção. Não era só com a minha. Também havia outros membros do Conselho Superior que davam ordens para a Enterprises. Mas pronto, o senhor que controlava os pagamentos certamente deve ter perguntado se podia pagar. E foi perguntar a quem? Deve ter perguntado a mim. Pode ter perguntado perfeitamente a mim. Eu não tinha tempo para tratar administrativamente desse assunto. Há falhas, não tenho dúvida. Agora, pode ter a certeza que esses recursos para nós deviam ter sido investidos em Angola e não subrepticiamente passar-nos por trás das costas e estarem a ser passados não sabemos a quem. Quando me falam agora de acusações ou de suposições que eu mandei pagar através do Heller Battaglia a quem é que é? Ao José Pinto Sousa. O Heller Battaglia falou-me uma vez neste José Pinto Sousa que tinha esse... porque havia lá terrenos destes familiares do Sócrates e que tinha umas salinas. Foi a única coisa que eu soube. É capaz de nos dizer em que circunstâncias é que ocorreu essa conversa? Comigo? Não. Eu vim a saber mais tarde que as salinas acabaram no Beza. Mas só soube mais tarde. Só soube depois da nossa intervenção lá no Beza. Em 2013. Exatamente. Foi uma conversa de ocasião. Uma coisa qualquer que me disse: eu tenho aqui o Pinto Sousa, que era primo do Sócrates. Eu não sabia que o Heller Battaglia tinha relações familiares tão estreitas com o José Sócrates. Não fazia a mais pequena ideia. Acho que tinha uma filha que era de uma prima dele. Em outubro de 2013, quando eu fui lá, depois de ter detectado o buracão que havia no banco, provocado pelo Álvaro Sobrinho, hoje não tenho dúvida de acrescentar o nome do Heller Battaglia. Peço desculpa, aquilo que lhes vou dizer é uma frase inglesa. Os ingleses são muito cínicos, mas que é esta: Birds of the same feather, they fly together. Pássaros com as mesmas penas voam juntos. Não tenho dúvida nenhuma que fomos completamente enganados em relação às duas coisas, ao banco e à ESCOM, e que o Heller Battaglia foi um elemento determinante nisso. Diga-me uma coisa, conhece o Sr. Engenheiro Carlos Santos Silva? Nunca ouvi. Nunca ouvi. É uma situação, para mim, de uma enorme perplexidade. Por aquilo que eu percebi, os recursos foram parar a um tal Carlos Santos Silva. Eu vou-lhe dizer o que é que eu conheço do Grupo Lena. Mas já me está a associar o Carlos Santos Silva ao Grupo Lena. Sr. Procurador, eu não me recordo de ter falado ao Carlos Santos Silva. Em primeiro lugar, era seu cliente com alguns recursos, que até recebeu os dinheiros numas contas do BSI que não são para toda a gente e que trouxe dinheiro lá de fora. Para mim foi uma enorme surpresa que ele tivesse feito o RERT no BES. Eu não sabia. Eu falo no Lena porquê? Porque eu vejo associado ao Lena e nas fotografias aparece sempre os senhores Barroca com o Carlos Santos Silva ao lado e o engenheiro José Sócrates. Uma das minhas funções é estar todos os 15 dias no terreno em Portugal a visitar as direções regionais dos centros de empresas e, portanto, nessas reuniões nós acabávamos por receber os clientes ao fim do dia. E eu parece-me que o Lena é ali da região de Leiria, não é? Certo. Pronto. E, portanto, eu posso ter recebido, e nós normalmente quando recebíamos pessoas não eram 100 ou 200, chegavam a ser 400 e 500 pessoas para cocktail e jantar em pé. Posso ter cumprimentado o Sr. Carlos Santos Silva, mas não sei. Não, nunca eu em plena consciência, nunca ouvi. Agora, nunca me passou pela cabeça que isto pudesse acontecer, esta conjugação de relações entre o engenheiro Sócrates, o Lena e o Carlos Santos Silva. Não fazia ideia. E muito menos tem conhecimento que tenha pedido a alguém para fazer transferências para este Sr. Carlos Santos Silva? Claro que não. Isso é tudo iniciativas do Sr. Battaglia, que quando tinha um programa para desenvolver em Angola, para o qual estava a ser pago, fazia circular os recursos por trás das nossas costas desta forma. Foi uma total surpresa.
Mas algumas dessas mesmas interpretações destes factos não saem da nossa lavra, saem de pessoas que o afirmaram e que dizem que foi o senhor que pediu precisamente para haver contas que serviam de passagem para dinheiros que vieram da Enterprise. Nunca fiz isso na minha vida. Nunca pediu a ninguém, olhe, deixe lá passar esse dinheiro e depois transfere para a conta tal? Não, não. Portanto, aquilo que aqui está em causa são duas versões sobre a existência destes pagamentos. Porque o senhor está-nos a dizer que deu estes dinheiros todos ao senhor Hélder Battaglia, que só nestes anos, 2008, 2009, somam aqui assim os tais 22 milhões de euros, e que são pura e simplesmente para ele desenvolver negócios e para remunerações dele pelo sucesso que pudesse ter, incluindo a tal licença bancária do BESA, que terá sido paga algum tempo depois. Isso é verdade da sua parte, que a licença já foi paga nos anos depois. Outra coisa é dizer que parte deste dinheiro foi entregue por si ao Sr. Hélder Battaglia, mas para depois o reencaminhar para umas contas que o Sr. Carlos Santos Silva deveria indicar. Nunca ouvi falar no Carlos Santos Silva antes. Nunca ouvi falar. O Hélder Battaglia nunca me falou no Carlos Santos Silva. Nunca me falou de nada. Ele fazia o que queria. Conheceu José Dirceu e em que circunstâncias? O José Dirceu foi o braço direito do Lula na primeira fase do presidente brasileiro. Chegou a conhecê-lo lá ou cá? Conheci-o cá e vou-lhe já dizer. O senhor Procurador deve-se recordar do período em que houve o célebre Careca, que era o homem da mala, que veio a Lisboa e que foi à APT, foi ao BES e que depois foi à EDP. E então andava a procurar levantar dinheiro. E eu disse-lhe que nós não tínhamos hipótese nenhuma e que não fazia sentido estarmos a contribuir para o Partido dos Trabalhadores. Ele aparecia então como responsável por uma empresa de comunicação no estado de Minas Gerais. Veio-se a verificar que é do pior que há lá dentro daquele grupo. E aconselhei-o a falar com o meu primo Ricardo Espírito Santo no Brasil, o que ele fez. Entretanto, acontece a queda do Dirceu, começam as investigações e há um mandato para fazer um inquérito em Portugal, no qual eu fui responder. Eu, o António Mexia e o Miguel Horta e Costa, que estava na PT na altura, para saber se tínhamos dado dinheiro para o tal sujeito, o Careca. Daí que poderia ser para o Dirceu. E nós dissemos que não tínhamos feito absolutamente pagamento nenhum, que não havia absolutamente nada e que não havia relação nenhuma com o José Dirceu. E encontro o José Dirceu numa cerimónia, ali na Expo. E o José Dirceu veio-me agradecer o depoimento que eu tinha feito. Eu nem sequer o vi lá no julgamento. E foi assim que eu o conheci. A sua relação com o Sr. José Sócrates? Conhecia-o antes das funções dele como Primeiro-Ministro? Não. Julgo que terei eventualmente tido um encontro quando ele foi do ambiente uma vez, por causa de uma situação na Beira Baixa, onde nós tínhamos lá propriedades. Mas fora isso, as minhas relações com o engenheiro José Sócrates foram sempre institucionais, nada de intimidades. Aliás, nunca tive relações íntimas com nenhum Primeiro-Ministro ou Presidente. No outro dia dei o meu testemunho em relação ao Dr. Mário Soares. Foi uma coisa de facto muito especial. Foi o Dr. Mário Soares que me chamou para nós voltarmos para Portugal, infelizmente. E nós aceitámos. O Dr. Mário Soares ficou chocadíssimo com tudo aquilo que aconteceu. Mas foi um amigo fantástico e visitava-me quando estava detido em casa. Ele e a senhora, a Maria Jesus Barroso. E jantavam connosco. Quando eu deixei de estar detido, passei a ir visitá-los à casa deles. Foi um homem notável no nosso país. E com o engenheiro José Sócrates, então? Com o engenheiro José Sócrates nunca tive relações de intimidade, quaisquer que fossem. Nunca falei com ele sobre esta história. Já agora, qual foi a última vez que esteve com ele? Nunca foi à sua residência em Cascais? Não me recordo. O senhor inspetor está a perguntar isto porque saíram umas notícias que o Sócrates esteve a jantar à sua casa. Não me lembro. Pode ter ido quando ele escreveu um livro, quando regressou de Paris ou qualquer coisa assim. Escreveu um livro e foi lá à casa entregar-me o livro. Julgo que foi isso. Tanto quanto é público, aliás foi o Correio da Manhã que referiu que teria ocorrido um jantar em março, abril de 2014. Não me recordo do jantar. Recordo-me do tal livro que eu nunca li. Nunca tive intimidade nenhuma com o engenheiro José Sócrates.